Existem lugares no mundo onde a linha entre o possível e o impossível se torna perigosamente tênue. E eu descobri isso da pior maneira possível na noite de 15 de março de 2023. Meu nome é Daniel Rodrigues e há 23 anos eu piloto aeronaves comerciais e de carga. Já voei sobre os Andes em tempestades que fariam um veterano chorar. Naveguei através de furacões no Golfo do México e até mesmo enfrentei falhas múltiplas de sistemas sobre o Oceano Atlântico. Pensava que tinha visto de tudo. Estava enganado. Naquela noite, eu estava nos comandos de um Cessna Citation CJ3 Plus, transportando equipamentos médicos urgentes de Miami para San Juan, Porto Rico. Era um voo que eu já havia feito dezenas de vezes. Uma rota direta de aproximadamente 1.100 milhas náuticas, passando direto pelo coração do que os marinheiros e aviadores chamam de Triângulo das Bermudas. Para mim, sempre foi apenas mais uma área de oceano, não diferente de qualquer outra. Decolamos do Miami International às 23h47 locais, sob um céu cristalino com visibilidade ilimitada. A lua estava quase cheia, iluminando o oceano como um espelho negro salpicado de prata. As condições meteorológicas eram perfeitas. Ventos calmos, pressão estável, sem sistemas frontais à vista. Era exatamente o tipo de noite que qualquer piloto adoraria para voar. Minha carga era particularmente importante naquela noite. Um novo tipo de equipamento de diálise, que seria usado em uma cirurgia de emergência no Hospital San Jorge, em San Juan. A vida de uma criança de 8 anos dependia daquele equipamento chegar até lá antes das 6 da manhã. Não havia margem para atrasos ou desvios. Durante os primeiros 40 minutos de voo, tudo transcorreu normalmente. Mantive contato regular com o Miami Center, depois com o Nassau Approach e finalmente com o San Juan Center. O Citation voava suavemente no FL 280, consumindo combustível dentro dos parâmetros normais, com todos os sistemas funcionando perfeitamente. Foi exatamente às 0032 que as coisas começaram a ficar estranhas. Primeiro, notei uma flutuação sutil nas leituras do GPS. Não era nada dramático. Apenas pequenas variações na velocidade de solo que apareciam e desapareciam. Inicialmente, atribuí isso a algum tipo de interferência atmosférica ou talvez um satélite com problemas. Essas coisas acontecem, especialmente sobre o oceano. Mas então meu rádio VHF começou a captar fragmentos de transmissões que não faziam sentido. Citation November 78 Delta Whiskey. Nassau Center, você copia? Essa era a minha matrícula. Respondi imediatamente. Nassau Center, Citation November 78 Delta Whiskey. Alto e claro. Citation November 78 Delta Whiskey. Não tenho você no radar, confirme sua posição. Olhei para meus instrumentos confuso. Meu transponder estava funcionando perfeitamente. Modo Charlie ativo. Squawk 2347 como atribuído. Minha posição GPS mostrava que eu estava exatamente onde deveria estar. Aproximadamente 150 milhas náuticas a nordeste de Nassau. Nassau Center, Citation November 78 Delta. Whiskey está em posição 26 graus 17 minutos norte. 77 graus 42 minutos oeste. Nível de voo 280. Transponder ligado. Squawk 2347. Houve uma pausa longa antes da resposta. Citation November 78 Delta Whiskey, Nassau Center. Não tenho contato radar em sua posição reportada. Mantenha a frequência para monitoramento. Isso era altamente irregular. O radar costeiro deveria me detectar facilmente naquela altitude e posição. Verifiquei novamente meu transponder. Tudo funcionando normalmente. Tentei contatar Miami Center na frequência de backup, mas só consegui estática. Foi então que ouvi algo que me gelou até os ossos. Uma voz fraca, carregada de estática, mas inequivocadamente clara, veio pelo rádio. Mayday, Mayday, Mayday. Aqui é Star Tiger, Foxtrot Golf Alpha Hotel Golf. Estamos perdidos. Instrumentos falhando. Não conseguimos encontrar. Se alguém nos ouvir, meu sangue gelou. Star Tiger foi um Avro Tudor que desapareceu sem deixar rastros em janeiro de 1948. Exatamente nesta região, levando consigo 31 almas. Esse caso é um dos mais famosos mistérios da aviação
estudado em escolas de pilotagem como exemplo de desaparecimento inexplicável. Imediatamente peguei o microfone. Estação chamando Mayday. Aqui é Citation November 78 Delta Whiskey. Confirme sua identificação e posição. Apenas estática, respondeu. Tentei convencer a mim mesmo de que foi apenas interferência atmosférica, talvez algum eco de rádio antigo ou uma pegadinha de alguém na frequência. Mas a voz soava desesperada, real, carregada com o tipo de terror que não pode ser facilmente falsificado. Minutos depois, meus instrumentos de navegação começaram a mostrar leituras conflitantes. O GPS primário indicava que eu estava voando para sudeste, enquanto o GPS backup dizia nordeste. Minha bússola magnética estava girando lentamente, como se não conseguisse encontrar o norte magnético. O indicador de atitude artificial começou a oscilar ligeiramente, embora eu pudesse sentir claramente que a aeronave estava voando nivelada. Verifiquei minha altitude. O altímetro barométrico mostrava FL 280, como deveria, mas o altímetro do GPS indicava FL 276. Uma diferença de 400 pés não era catastrófica, mas era preocupante, especialmente quando todos os instrumentos deveriam estar em concordância perfeita. Então, algo ainda mais perturbador aconteceu. Através do para-brisa, notei uma luminosidade estranha na água, muito abaixo. Não era o reflexo da lua, era algo diferente, uma espécie de brilho fosforescente que parecia mover-se em padrões circulares. Inclinei a aeronave ligeiramente para ter uma visão melhor. O que vi me deixou sem palavras. A aproximadamente 1000 pés abaixo da superfície do oceano, havia o que parecia ser uma estrutura luminosa massiva. Não conseguia discernir detalhes precisos devido à altitude e à refração da água, mas a formação tinha formas geométricas definidas. Não era nada natural que eu já tivesse visto antes. Peguei minha câmera digital e tentei fotografar o fenômeno, mas as imagens saíram completamente pretas, como se a câmera se recusasse a capturar o que estava vendo. Nesse momento, meu rádio crepitou novamente. Citation November 78 Delta Whiskey. Aqui é o voo dezembro. Charlie 415. Você está vendo isso também? Meu coração disparou. Não havia nenhum voo. December Charlie 415 em minha consciência de tráfego, nem nas comunicações que eu havia escutado durante toda a noite. Estação identificando-se como Dezembro, Charlie 415, Citation November 78, Delta Whiskey. Confirme seu tipo de aeronave e posição. Citation November 78, Delta Whiskey Dezembro, Charlie 415 é um Douglas DC-3 transportando 27 passageiros de San Juan para Miami. Estamos vendo uma luminosidade estranha na água. Nossos instrumentos não estão funcionando corretamente. Meu sangue gelou novamente. O voo December Charlie 415 foi um Douglas DC-3 que desapareceu em dezembro de 1948, transportando exatamente 27 passageiros e 4 tripulantes na rota entre San Juan e Miami. Outro dos famosos desaparecimentos do Triângulo das Bermudas. Dezembro. Charlie 415, que tipo de problemas nos instrumentos vocês estão enfrentando? Nosso rádio Compass está girando descontroladamente. O altímetro está subindo e descendo sem mudança de altitude. Não conseguimos contatar Nassau ou Miami. É como se estivéssemos completamente isolados. A voz soava genuinamente desesperada, e o que me assombrava era que os problemas relatados eram quase idênticos aos que eu estava enfrentando. Olhei novamente para meus instrumentos. A situação estava se deteriorando. Agora, meu indicador de velocidade do ar estava mostrando leituras inconsistentes, alternando entre 280 e 320 nós, sem que eu alterasse a potência. A temperatura externa, que deveria estar por volta de 40 degrees naquela altitude, estava sendo mostrada como PASIS 15 degrees. Mais preocupante ainda, meu computador de voo estava calculando minha chegada em San Juan para 0245, mas quando fiz os cálculos manualmente baseado na distância restante e velocidade de solo, deveria chegar a 0215. Era como se o tempo e a distância
estivessem se comportando de maneira diferente ali. Tentei manter a calma e aplicar os procedimentos que aprendi durante décadas de voo. Quando os instrumentos falham, você confia na experiência, na sensação da aeronave e nos instrumentos de backup. Mas e quando até mesmo os instrumentos de backup começam a mostrar leituras impossíveis? Foi então que percebi algo que me fez questionar minha própria sanidade. Olhando para fora, notei que as estrelas não estavam na posição correta. Como piloto, especialmente durante voos noturnos sobre o oceano, você aprende a reconhecer as constelações principais. Elas são parte do seu sistema de navegação básica, uma ferramenta que os aviadores usam há décadas. Mas olhando para cima através do teto solar da cabine, as estrelas que eu via não correspondiam ao que deveria estar visível no céu do Caribe em março. A constelação de Órion, que deveria estar claramente visível a oeste naquela época do ano, parecia estar no norte. A Ursa Maior estava em uma posição que eu nunca havia visto antes. Era como se o próprio céu estivesse errado. Peguei minha carta de navegação e tentei calcular minha posição usando navegação celestial básica, algo que aprendi no início da minha carreira, mas raramente usava na era do GPS. Mas as estrelas não faziam sentido com minha posição suposta na Terra. Meu rádio crepitou novamente, desta vez com uma voz diferente. Atenção todas as aeronaves, atenção todas as aeronaves. Aqui é Marine Sulphur Queen. Estamos experimentando problemas de navegação extremos. Nosso compasso está girando descontroladamente. Solicitamos assistência imediata. Marine Sulphur Queen. Esse nome me era familiar, mas não da aviação. Era um navio-tanque que desapareceu em fevereiro de 1963 no Golfo do México, próximo à região onde eu estava voando. Agora eu estava realmente assustado. Essas não podiam ser comunicações reais. Esses veículos, essas pessoas, desapareceram décadas atrás. Mas as vozes soavam tão reais, tão desesperadas. Tentei mudar de frequência, procurando uma comunicação normal, um controlador de tráfego aéreo, qualquer coisa que me conectasse à realidade. Mas em cada frequência que tentava, encontrava apenas estática ou mais dessas comunicações impossíveis. Citation November, 78 Delta Whiskey. Aqui é Flight 19. Repetindo, aqui é Flight 19. Não conseguimos encontrar terra firme. Tudo parece errado. Não sabemos onde estamos. Flight 19. O desaparecimento mais famoso do Triângulo das Bermudas. 5 bombardeiros Avenger da Marinha Americana, que desapareceram em dezembro de 1945 durante um voo de treinamento. 14 homens perdidos para sempre. Agora, com o coração batendo descompassadamente, peguei o microfone com mãos trêmulas. Flight 19. Aqui é Citation November 78 Delta Whiskey. Qual é sua posição atual? Citation. Conseguimos ouvir você claramente. Nossos compassos estão girando descontroladamente. O oceano não parece certo. A água está branca como se fosse terra. Não entendemos. A descrição da água branca como se fosse terra era exatamente o que foi reportado nas últimas comunicações conhecidas do Flight 19, antes de desaparecerem para sempre. Olhei para baixo, para o oceano, e meu sangue gelou. A água realmente parecia diferente. Em algumas áreas, havia uma coloração esbranquiçada, quase opaca, que contrastava dramaticamente com o azul-negro normal do oceano profundo. Era como se houvesse bancos de areia em águas que deveriam ter milhares de metros de profundidade. Meu GPS agora mostrava leituras completamente impossíveis. Segundo o instrumento, eu estava voando a uma velocidade de solo de 647 nós, mais rápido que a velocidade máxima da minha aeronave. Minha altitude GPS agora indicava FL 312, enquanto meu altímetro barométrico ainda mostrava FL 280. Mais assustador ainda, minha localização GPS estava mudando de maneiras que desafiavam a física. Em um momento, mostrava que eu estava a 200 milhas náuticas a leste de minha rota planejada. No próximo minuto, estava a 150 milhas náuticas a oeste. Era como se o espaço mesmo estivesse se distorcendo ao meu redor. Tentei calcular minha posição manualmente usando marcação e tempo,
mas os números não faziam sentido. Segundo meus cálculos baseados no tempo de voo e velocidade média, eu deveria estar aproximadamente 400 milhas náuticas de Miami, voando sobre águas profundas do Atlântico. Mas o oceano abaixo de mim mostrava características que eram impossíveis para aquela localização. E então algo ainda mais impossível aconteceu. No horizonte à minha frente, vi luzes. Não luzes de um navio ou de uma aeronave, mas luzes de uma cidade. Uma cidade onde deveria haver apenas oceano aberto por centenas de milhas. Ajustei meu curso ligeiramente para investigar, e as luzes se tornaram mais claras. Era definitivamente uma massa de terra, com iluminação urbana. Ruas, edifícios, o que parecia ser um aeroporto. Mas, segundo todas as cartas de navegação que eu conhecia, não deveria haver terra firme em nenhum lugar próximo da minha posição. Peguei minha carta aeronáutica e verifiquei novamente. A massa de terra mais próxima em qualquer direção deveria ser as Bahamas, pelo menos 200 milhas náuticas ao norte de minha rota. Ou as ilhas do Caribe, ainda mais distantes ao sul. Mas o que eu estava vendo estava diretamente à minha frente, na direção onde deveria haver apenas oceano. Meu rádio crepitou novamente. Citation November 78 Delta Whiskey. Aqui é Nassau Control. Temos você no radar se aproximando de nossa zona de identificação de defesa aérea. Confirme suas intenções. Finalmente uma comunicação que fazia sentido. Respondi imediatamente. Nassau Control, Citation November 78 Delta Whiskey. Estou vendo luzes de uma cidade à minha frente, mas minha posição calculada indica que deveria estar sobre oceano aberto. Solicito orientação. Citation November 78 Delta Whiskey, Nassau Control. Você está se aproximando da ilha de Bimini. Autorizado para sobrevoo direto, mantenha FL 280. Bimini? Isso era impossível. Bimini fica a cerca de 50 milhas a leste de Miami, muito longe de minha rota para San Juan. Se eu realmente estivesse se aproximando de Bimini, significaria que eu havia voado em círculo por mais de 1 hora sem perceber. Verifiquei meu combustível. Segundo os indicadores, eu havia consumido exatamente a quantidade esperada para minha distância e tempo de voo planejados. Não havia combustível extra consumido que indicasse que eu havia voado uma distância maior ou em círculos. Nassau Control, Citation November 78, Delta Whiskey, solicita vetor para San Juan. Acredito que posso ter problemas de navegação. Citation November 78 Delta Whiskey, Nassau Control, autorizado para Proa 090, direto para San Juan. Você está aproximadamente 200 milhas náuticas a oeste de sua rota planejada. 200 milhas náuticas a oeste? Isso colocaria minha posição atual em algum lugar sobre o Golfo do México, perto da costa da Flórida. Mas isso era geologicamente impossível. Não há massa de terra onde eu estava vendo luzes. Segui o vetor fornecido por Nassau Control, mas mantive um olho cuidadoso nos meus instrumentos. Gradualmente as leituras began a se normalizar. Meu GPS começou a mostrar posições consistentes, minha bússola magnética parou de girar e as comunicações de rádio voltaram ao normal. Mais importante, as comunicações impossíveis pararam. 30 minutos depois, eu estava voando sobre o oceano normal, sob um céu normal, com instrumentos funcionando normalmente. Era como se nada de estranho tivesse acontecido, mas eu sabia que havia acontecido. Aterrissei em San Juan a 0251, apenas 6 minutos atrasado. A equipe médica estava esperando e o equipamento foi rapidamente transportado para o hospital. A cirurgia da criança foi um sucesso. Após o desembarque, tentei processar o que havia acontecido. Verifiquei cuidadosamente todos os sistemas da aeronave. Tudo funcionando perfeitamente. Não havia evidência de mau funcionamento ou problema técnico. Mais intrigante ainda, quando analisei os dados do GPS da aeronave, descobri algo impossível. Segundo o log eletrônico, eu havia voado em linha reta de Miami para San Juan, exatamente como planejado. Não havia registro de desvios, mudanças de curso ou navegação errática. O tempo total de voo foi de 3 horas e 4 minutos, exatamente o que era esperado. Era como se os eventos estranhos não tivessem acontecido no mundo físico, mas em algum tipo de bolso dimensional paralelo. Tentei relatar o incidente às autoridades apropriadas,
mas não sabia exatamente o que relatar. Ouvi comunicações de aeronaves que desapareceram há décadas. Soava como delírio. Meus instrumentos mostraram leituras impossíveis por 1 hora, mas não há registro disso nos sistemas da aeronave. Parecia ainda pior. Finalmente, arquivei um relatório discreto com a FAA descrevendo interferência de rádio não identificada e flutuações menores nos instrumentos de navegação durante voo noturno sobre o Atlântico. Era tecnicamente verdadeiro, mas não capturava nem de perto a magnitude do que realmente aconteceu. Nos dias seguintes, fiz minha própria pesquisa sobre os casos que havia ouvido durante aquela noite estranha. Star Tiger, December Charlie 415, Flight 19, Marine Sulphur Queen. Todos casos reais, todos desaparecimentos genuínos que aconteceram exatamente na região onde eu estava voando. Mais inquietante ainda, descobri que as últimas comunicações conhecidas desses voos e navios correspondiam quase exatamente ao que eu havia ouvido. As descrições dos problemas de instrumentos, as frases específicas usadas, até mesmo o tom de desespero nas vozes, tudo batia com os registros históricos. Como isso era possível? Eram ecos de algum tipo? Gravações de rádio antigas sendo de alguma forma retransmitidas pela atmosfera? Ou algo muito mais estranho estava acontecendo naquela região do oceano? Comecei a conversar discretamente com outros pilotos que voavam regularmente sobre o Triângulo das Bermudas. Para minha surpresa, descobri que eu não estava sozinho. Muitos haviam experimentado fenômenos similares, instrumentos se comportando estranhamente, comunicações impossíveis, até mesmo avistamentos de outras aeronaves que não apareciam no radar. A maioria nunca relatou oficialmente esses incidentes, temendo pela reputação profissional. Afinal, quem acreditaria em um piloto que afirma ter ouvido fantasmas no rádio? Um capitão veterano da American Airlines, com mais de 30 anos de experiência, me contou sobre um voo que fez de Miami para São Paulo em 2019. Durante a passagem sobre o Triângulo das Bermudas, seu copiloto relatou ter visto uma formação de 5 aeronaves militares voando em formação cerrada, aproximadamente 1.000 pés abaixo deles. Quando contactaram o controle de tráfego aéreo, foram informados de que não havia tráfego militar conhecido na área, mas as aeronaves eram claramente visíveis. O copiloto até conseguiu identificar que eram bombardeiros de aparência antiga, não aviões modernos. Apenas quando chegaram à altitude de cruzeiro sobre a América do Sul é que perceberam o que possivelmente haviam visto. A formação, a altitude, a localização, tudo correspondia aos últimos avistamentos conhecidos do Flight 19 antes de desaparecerem em 1945. Uma piloto da FedEx me relatou uma experiência ainda mais perturbadora. Durante um voo noturno de carga em 2021, ela havia recebido uma chamada de socorro de uma aeronave, se identificando como NCI-602, relatando problemas de motor e solicitando vetores para o aeroporto mais próximo. Ela passou as informações para o controle de tráfego aéreo, mas foi informada de que não havia aeronaves em dificuldade na área. A matrícula NCI-6002 não correspondia a nenhuma aeronave registrada ativamente. Apenas mais tarde, pesquisando registros históricos, ela descobriu que NCI-6002 era a matrícula de um avião comercial que desapareceu sobre o Triângulo das Bermudas em 1978, levando 12 pessoas a bordo. Esses relatos começaram a formar um padrão perturbador. Pilotos experientes, profissionais respeitados, todos relatando encontros com aeronaves e navios que supostamente desapareceram décadas atrás. E todos esses encontros aconteciam na mesma região geral, o infame Triângulo das Bermudas. Mas o que mais me incomodava não eram os relatos de outros pilotos. Era a pergunta que não conseguia sair da minha mente. Se eu pude ouvir essas comunicações do passado, será que alguém no passado pode ouvir comunicações do presente? Essa possibilidade me assombrava. Significaria que quando o Flight 19 reportou estar perdido em 1945, talvez eles realmente tenham ouvido as comunicações de pilotos modernos tentando ajudar. Quando Star Tiger reportou problemas de instrumentos em 1948,
Talvez eles tenham ouvido outras aeronaves enfrentando situações similares décadas depois. Se isso fosse verdade, implicaria que o tempo naquela região não funciona da maneira linear que assumimos. Talvez haja bolsões onde passado, presente e futuro se entrelaçam de maneiras que nossa ciência atual não pode explicar. Comecei a estudar as teorias científicas que poderiam explicar fenômenos como esses. Distorções gravitacionais causadas por formações geológicas submarinas, anomalias magnéticas que afetam instrumentos eletrônicos, bolsões de metano hidratado subindo do fundo oceânico e causando flutuações na densidade do ar. Algumas dessas teorias tinham mérito científico. Sabemos que há formações geológicas incomuns no fundo do oceano naquela região. Campos magnéticos anômalos foram documentados. Liberações de gás do fundo oceânico podem afetar tanto a flutuabilidade de navios quanto a densidade do ar para aeronaves. Mas nenhuma dessas explicações abordava o aspecto mais perturbador das minhas experiências: as comunicações de vozes humanas de pessoas que desapareceram décadas atrás. Por meses, tentei encontrar explicações racionais. Talvez fossem ecos atmosféricos, sob certas condições. Sinais de rádio podem ser refletidos pelas camadas superiores da atmosfera e retornarem à Terra anos ou até décadas depois. Mas as comunicações que ouvi eram interativas, responsivas às minhas próprias transmissões. Talvez fossem algum tipo de pegadinha elaborada, pessoas transmitindo em frequências aeronáuticas e fingindo ser aeronaves desaparecidas. Mas quem faria isso? E como eles saberiam exatamente quando eu estaria voando por aquela área? Então, aproximadamente 6 meses após minha experiência original, algo aconteceu que mudou completamente minha perspectiva sobre todo o incidente. Eu estava em casa organizando alguns papéis antigos quando encontrei uma carta que havia guardado há anos. Era de meu avô, que havia sido piloto na Marinha durante a Segunda Guerra Mundial. Ele morreu quando eu tinha 15 anos, muito antes de eu decidir me tornar piloto. Na carta que ele havia escrito para minha avó durante uma missão no Pacífico em 1944, havia um parágrafo que me fez gelar. Querida Mary, algo estranho aconteceu durante nosso voo de patrulha hoje. Estávamos voando sobre uma área que os navegadores chamam de águas problemáticas, quando começamos a receber chamadas de socorro no rádio de aeronaves que pareciam estar em dificuldades. Mas quando tentamos responder ou localizar essas aeronaves, não conseguíamos encontrar nada no radar. O mais estranho é que uma das aeronaves se identificou usando um tipo de nomenclatura de registro que eu nunca havia ouvido antes. Something com November, no início, em vez dos padrões militares que conhecemos. O comandante disse para não relatarmos isso oficialmente, pois pode afetar a moral da esquadrilha. Meu coração disparou. As matrículas civis americanas modernas começam com N, November no alfabeto fonético, mas isso só foi implementado após a guerra. Durante a Segunda Guerra Mundial, as aeronaves militares usavam sistemas de identificação completamente diferentes. Será que meu avô, em 1944, havia ouvido comunicações de aeronaves civis modernas, incluindo possivelmente a minha própria? Essa possibilidade abriu uma nova e aterrorizante perspectiva sobre o que havia acontecido comigo. Se o tempo realmente se comporta de maneira não linear naquela região, então minha experiência não foi apenas sobre ouvir ecos do passado. Eu também poderia ter enviado ecos para o passado. Comecei a pesquisar mais profundamente os registros históricos de incidentes no Triângulo das Bermudas. Em arquivos militares desclassificados, relatórios de pilotos civis antigos, até mesmo diários pessoais de aviadores que foram doados a museus, encontrei um padrão consistente. Dezenas de pilotos, ao longo de várias décadas, relataram ter ouvido comunicações de aeronaves modernas durante voos sobre aquela região. Pilotos da Segunda Guerra Mundial, reportando aeronaves civis usando sistemas de comunicação avançados. Aviadores dos anos 1950 descrevendo contatos de radar com aeronaves voando em altitudes impossíveis para a tecnologia da época. Mais recentemente, pilotos dos anos 1990 e 2000 relatando comunicações com aeronaves
usando sistemas de navegação que só se tornaram padrão anos depois. Era como se aquela região do oceano fosse um nexo temporal, onde comunicações e até mesmo avistamentos podem vazar através das barreiras do tempo. Mas se isso fosse verdade, levantava uma questão ainda mais profunda. O que realmente aconteceu com todas aquelas aeronaves e navios que desapareceram no Triângulo das Bermudas? Talvez eles não tenham desaparecido no sentido tradicional. Talvez tenham sido deslocados temporalmente, enviados para frente ou para trás no tempo. O Flight 19 pode ainda estar voando em algum bolsão temporal de 1945, perdido não no espaço, mas no tempo. Star Tiger, December Charlie 415, Marine Sulphur Queen e todos os outros. Talvez estejam todos lá fora, em alguma dimensão temporal paralela, ainda tentando encontrar o caminho de casa. Essa possibilidade me assombrava, mas também oferecia uma espécie de esperança estranha. Se essas pessoas não morreram, se simplesmente ficaram presas em algum tipo de loop temporal, talvez ainda houvesse uma chance de encontrá-las, de trazê-las de volta. Comecei a voar propositalmente rotas que me levariam através do Triângulo das Bermudas, sempre que possível. Não por curiosidade mórbida, mas na esperança de que pudesse estabelecer comunicação mais consistente com essas aeronaves perdidas, talvez até ajudá-las a encontrar o caminho de volta. Durante essas viagens, experimentei vários fenômenos menores, flutuações nos instrumentos, comunicações estranhas, avistamentos de luzes inexplicáveis, mas nunca nada tão intenso quanto minha experiência original. Em uma ocasião, durante um voo de Fort Lauderdale para Nassau, ouvi claramente uma transmissão do Flight 19. Se alguém pode nos ouvir, tentamos voltar para a base há... Não sabemos há quanto tempo. Nosso combustível deveria ter acabado há horas, mas ainda está show em meio tanque, nada faz sentido aqui. Respondi imediatamente. Flight 19, aqui é Citation November 78 Delta Whiskey. Posso ouvir vocês claramente. Qual é a sua posição atual e status dos instrumentos? Citation, esse é um tipo de aeronave que não reconhecemos. Você é militar ou civil? Flight 19. Sou uma aeronave civil usando equipamentos de navegação modernos. Posso tentar ajudá-los a determinar sua posição. Houve uma pausa longa antes da resposta. Citation, nossos instrumentos mostram que estamos voando sobre terra firme, mas olhando para baixo só vemos oceano. O sol parece estar na posição errada no céu. Quanto tempo se passou desde que decolamos de Fort Lauderdale? A pergunta me atingiu como um soco no estômago. Como eu poderia explicar para eles que haviam se passado mais de 75 anos? Flight 19. Que data vocês têm nos instrumentos de navegação? É 5 de dezembro de 1945. Por que pergunta? Meu coração se partiu. Como eu poderia dizer a eles a verdade? Como poderia explicar que suas famílias estavam mortas há décadas, que o mundo havia mudado além do reconhecimento, que eles se tornaram uma lenda? Flight 19. Mantenham curso e altitude atuais. Vou tentar coordenar assistência. Tentei contatar Miami Center para relatar a comunicação, mas quando expliquei a situação, fui informado de que não havia tráfego militar na área e nenhuma emergência conhecida. Quando tentei voltar à frequência para continuar falando com o Flight 19, encontrei apenas estática. Esses breves contatos me deixaram com mais perguntas do que respostas. Se essas comunicações eram reais, se essas pessoas realmente estavam presas em algum tipo de bolsão temporal, que tipo de existência eles estavam vivendo? Eles envelheciam? Experimentavam fome, sede, cansaço? Ou estavam presos em um loop infinito, revivendo indefinidamente os momentos finais de seus voos? A possibilidade mais aterrorizante era que eles estavam conscientes de sua situação, sabendo que estavam perdidos não apenas no espaço, mas no tempo, tentando desesperadamente encontrar um caminho de volta para uma época que não existia mais. Comecei a trabalhar com um físico teórico da Universidade de Miami, Dr. Helena Vasquez, que especializa-se em anomalias temporais e fenômenos gravitacionais. Quando apresentei discretamente minhas experiências, sem mencionar os aspectos mais fantásticos, ela ficou intrigada. O que você está descrevendo, ela me disse,
não é impossível dentro de nossa compreensão atual da física. Einstein demonstrou que tempo e espaço são interconectados e que campos gravitacionais intensos podem distorcer ambos. Mas, continuou, para criar o tipo de distorção temporal que você sugere, seria necessária uma fonte de energia gravitacional massiva e focada. Algo como um buraco negro, mas muito menor e mais localizado. Ela explicou que, teoreticamente, certas configurações geológicas podem criar campos gravitacionais anômalos. Massas de material denso enterradas profundamente no leito oceânico, formações de metais pesados em configurações específicas, até mesmo depósitos massivos de minerais magnéticos podem afetar o tecido do espaço-tempo local. A região que você está descrevendo, ela notou, tem características geológicas muito incomuns. Há formações rochosas submarinas que não existem em nenhum outro lugar do planeta. Alguns geólogos teorizam que pode haver um impacto de meteorito antigo no fundo oceânico, criando concentrações de materiais extremamente densos. Isso forneceu uma base científica possível para os fenômenos que eu havia experimentado, mas ainda não explicava o aspecto mais inquietante: por que as comunicações pareciam ser especificamente de aeronaves e navios que desapareceram naquela região. Doutor, Vasquez ofereceu uma teoria fascinante. Se há realmente uma distorção temporal localizada naquela área, ela pode funcionar como um tipo de armadilha temporal. Veículos que entram na zona de distorção podem ser capturados em um loop, revivendo indefinidamente os mesmos momentos. Para eles, pode parecer que apenas minutos ou horas se passaram, quando na realidade décadas passaram no mundo exterior. Mais importante, ela continuou, se a distorção é bidirecional, permitiria comunicação entre diferentes épocas temporais. Você poderia literalmente estar falando com pessoas do passado, e elas poderiam estar ouvindo você do futuro. Essa explicação fazia sentido científico, mas as implicações eram aterrorizantes. Se Dr. Vasquez estava certa, então centenas, talvez milhares de pessoas estavam presas em loops temporais naquela região, revivendo indefinidamente os momentos de seus desaparecimentos. Decidimos colaborar em um projeto de pesquisa discreto. Usando equipamentos de detecção gravitacional sensíveis, começamos a mapear anomalias no campo gravitacional sobre o Triângulo das Bermudas. O que descobrimos foi extraordinário. Há pelo menos 7 pontos distintos, onde o campo gravitacional local diverge significativamente do normal. Esses pontos não são constantes. Eles se movem ligeiramente ao longo do tempo, formando padrões que correspondem às correntes oceânicas profundas e às variações da pressão atmosférica. Mais importante, quando plotamos os locais desses pontos de anomalia contra os locais conhecidos dos desaparecimentos no Triângulo das Bermudas, houve uma correlação quase perfeita. É como se... Doutor, Vasquez observou, esses pontos de distorção temporal fossem literalmente caçando veículos em movimento. Eles se deslocam seguindo padrões que os colocam em rota de colisão com tráfego aéreo e marítimo. Isso levantava a questão mais perturbadora de todas. Essas distorções eram naturais ou artificiais? A precisão com que eles interceptavam rotas de tráfego sugeria algum tipo de inteligência direcionada. Mas que força poderia criar e controlar distorções gravitacionais tão específicas? Dr. Vasquez hesitou antes de compartilhar sua teoria mais radical. Há uma possibilidade que não posso descartar cientificamente. Se uma civilização suficientemente avançada quisesse estudar desenvolvimento tecnológico humano ao longo do tempo, a melhor maneira seria coletar amostras de diferentes épocas. Capturar veículos e suas tripulações em loops temporais forneceria uma biblioteca viva da evolução tecnológica humana. Eles poderiam estudar como nossa tecnologia, nossa linguagem, nossos protocolos de comunicação mudaram ao longo das décadas. A implicação era clara. O Triângulo das Bermudas poderia ser um tipo de zoológico temporal, operado por uma inteligência não humana que estava coletando espécimes da civilização humana ao longo da história. Essa teoria soava como ficção científica, mas quando consideramos a precisão dos desaparecimentos,
A natureza seletiva das capturas, principalmente veículos de transporte modernos para sua época, e os relatos consistentes de comunicações temporais cruzadas, começava a fazer sentido. Se isso fosse verdade, significaria que cada pessoa que desapareceu no Triângulo das Bermudas não morreu, mas foi preservada como um tipo de amostra histórica, vivendo indefinidamente em um momento congelado do tempo. A possibilidade me assombrava e me inspirava ao mesmo tempo. Se essas pessoas estavam realmente vivas, presas em loops temporais, talvez houvesse uma maneira de libertá-las. Comecei a desenvolver um plano arriscado. Se eu pudesse entrar voluntariamente em uma das distorções temporais, talvez conseguisse estabelecer comunicação mais estável com as pessoas presas. Mais importante, talvez pudesse encontrar uma maneira de reverter o processo e trazê-las de volta. Dr. Vasquez foi veementemente contra a ideia. Você não entende o que está propondo. Se minha teoria estiver correta, entrar na distorção temporal significa que você também ficará preso. Você se tornará parte do fenômeno, não uma solução para ele. Mas eu não conseguia abandonar a ideia. Todas aquelas pessoas, pilotos, passageiros, marinheiros, estavam lá fora, presas e perdidas, esperando que alguém as encontrasse. Como piloto, eu tinha o dever de tentar resgatá-las. Comecei a fazer preparativos cuidadosos. Programei um voo solo através da região onde as anomalias gravitacionais eram mais intensas. Carreguei equipamentos de comunicação extras, baterias de backup, até mesmo suprimentos de emergência caso ficasse preso por um período prolongado. Mais importante, preparei uma série de mensagens pré-gravadas explicando minha situação e teorias sobre o fenômeno. Se eu desaparecesse, pelo menos haveria um registro do que aconteceu e por quê. A noite escolhida foi 15 de setembro de 2023, exatamente 6 meses após minha experiência original. As condições meteorológicas eram similares: céu claro, mar calmo, lua quase cheia. Decolei de Nassau às 23h15 locais, rumando diretamente para o centro da zona de anomalia mais intensa. Durante os primeiros 30 minutos, tudo parecia normal. Mas então, gradualmente, os mesmos fenômenos começaram a se manifestar. Instrumentos oscilando, comunicações estranhas e aquela luminosidade estranha na água abaixo. Desta vez, em vez de tentar evitar ou escapar dos fenômenos, eu voei diretamente em direção a eles. Foi como entrar em um turbilhão invisível. Minha aeronave começou a vibrar violentamente, não por turbulência atmosférica, mas como se o próprio tecido da realidade estivesse se distorcendo ao meu redor. Meus instrumentos enlouqueceram completamente. O altímetro mostrava que eu estava simultaneamente subindo e descendo. O GPS indicava que eu estava em 3 localizações diferentes ao mesmo tempo. Minha bússola girava tão rapidamente que parecia um disco sólido. E então, subitamente, tudo parou. Não houve transição gradual. Foi instantâneo. Um momento eu estava lutando contra forças incompreensíveis. No próximo, estava voando calmamente através de um céu perfeitamente sereno. Mas algo estava fundamentalmente errado com esse céu. As estrelas estavam em posições que eu nunca havia visto antes. A lua estava cheia, mas tinha uma cor levemente azulada que me era completamente estranha. Mais perturbador ainda, havia 2 luas no céu, uma grande e familiar, outra menor e mais distante. Olhei para meus instrumentos. Eles funcionavam perfeitamente, mas mostravam leituras que não faziam sentido. Minha altitude era FL 280, como deveria ser, mas a pressão atmosférica estava completamente errada para aquela altitude. A temperatura externa era +120 impossível a 28.000 pés. Meu GPS mostrava uma localização, mas quando verifiquei as coordenadas, elas me colocavam no meio do deserto do Saara. Tentei comunicação de rádio. Mayday, Mayday, Mayday. Citation November 78, Delta Whiskey. Estou experimentando problemas de navegação severos. Solicito assistência imediata. A resposta que recebi me gelou. Citation November 78, Delta Whiskey. Aqui é controle de tráfego temporal. Estação Alpha 7. Bem-vindo à Zona de Preservação Temporal número 247. Por favor, mantenha curso e altitude atuais para processamento.
Controle de tráfego temporal? Isso definitivamente não era um centro de controle da FAA. Citation November 78 Delta. Whiskey solicita esclarecimento. Qual é minha posição atual e status? Citation November 78 Delta Whiskey. Você entrou voluntariamente na zona de preservação temporal às 23h47 do seu tempo local, 15 de setembro de 2023. Você está agora em um loop temporal preservado para fins de pesquisa antropológica. Loop temporal. Solicito imediata liberação e vetor para Nassau. Citation November 78 Delta Whiskey. A liberação não é autorizada. Você se juntou a 247 outras aeronaves e embarcações preservadas nesta instalação. Prepare-se para a orientação de integração. Meu sangue gelou. 247 outras aeronaves e embarcações. Isso correspondia quase exatamente ao número de desaparecimentos conhecidos no Triângulo das Bermudas ao longo dos anos. Controle de tráfego temporal. Solicito comunicação com outras aeronaves na área. Citation November 78 Delta Whiskey. Comunicação intertemporal está disponível, transmitindo frequências de coordenação. Meu rádio imediatamente se encheu de vozes, dezenas delas, todas identificando aeronaves e navios que eu reconhecia dos registros históricos. Flight 19 Star Tiger, December Charlie 415 e muitos outros. Atenção, nova aeronave. Aqui é o Lieutenant Charles Taylor, Flight 19. Bem-vindo ao que parece ser algum tipo de prisão temporal. Reconheci a voz dos registros históricos. Lieutenant Taylor foi o líder de voo do Flight 19, o homem cuja voz foi a última comunicação conhecida antes do desaparecimento da formação. Flight 19 Citation November 78 Delta Whiskey. Lieutenant Taylor, quanto tempo vocês estão aqui? Essa é a pergunta que todos fazemos. Para nós, parece que se passaram apenas algumas horas desde que perdemos nossa orientação sobre as Bahamas. Mas, conversando com outras aeronaves aqui, descobrimos que cada uma de nós vem de uma época diferente. Há um Boeing 727 aqui que desapareceu em 1980, um navio-tanque de 1963, até mesmo alguns navios à vela que parecem ser do século XIX, todos presos no mesmo tipo de loop temporal. Isso confirmava as piores suspeitas. O Triângulo das Bermudas era realmente uma zona de coleta temporal, capturando veículos de diferentes épocas e preservando-os em algum tipo de museu dimensional. Flight 19. Vocês tiveram contato com quem opera essa instalação? Tivemos contato com o controle de tráfego temporal, mas eles não são humanos. Pelo menos não humanos como conhecemos. Quando tentamos forçar comunicação visual, vemos apenas formas geométricas que se movem de maneiras que nossos olhos não conseguem acompanhar. Isso era simultaneamente fascinante e aterrorizante. Estávamos sendo mantidos por uma inteligência alienígena que estava estudando a evolução da tecnologia de transporte humana ao longo dos séculos. Citation November 78 Delta Whiskey. Aqui é Captain Dan Myers, navio cargueiro Witchcraft. Desaparecemos em 1967 a apenas 1 milha do porto de Miami. Bem-vindo ao Clube dos Perdidos no Tempo. Witchcraft, Citation November 78 Delta Whiskey. Vocês descobriram alguma maneira de escapar? Filho, estamos aqui há... Bem, para nós foram apenas dias, mas aparentemente décadas se passaram no mundo real. Alguns dos meninos tentaram encontrar uma saída, mas é como se estivéssemos em uma bolha. Você pode voar ou navegar em qualquer direção por horas, mas sempre acaba de volta onde começou. Mas a voz continuou. Há algo que você deveria saber. Não somos prisioneiros no sentido tradicional. Eles nos forneceram combustível infinito, suprimentos ilimitados, até mesmo comunicação entre as diferentes épocas. É como se quisessem que ficássemos confortáveis enquanto nos estudam. Isso apresentava uma perspectiva diferente sobre nossa situação. Se os operadores dessa instalação temporal quisessem nos prejudicar, certamente poderiam ter feito isso. Em vez disso, pareciam estar nos preservando em condições relativamente humanas. Mas por quê? Qual era o propósito de coletar amostras da civilização humana ao longo dos séculos? Minha pergunta foi respondida algumas horas depois, quando recebi uma comunicação direta de nossos captores.
Aeronave de época temporal 2023. Você foi selecionado para comunicação direta. Prepare-se para a transferência de conhecimento. Subitamente, imagens e informações começaram a fluir diretamente para minha mente. Não através dos olhos ou ouvidos, mas diretamente para minha consciência. Vi a Terra de uma perspectiva que nenhum humano jamais havia visto. Não apenas como um planeta no espaço, mas como uma linha temporal estendida através de milênios. Vi o desenvolvimento da civilização humana como uma progressão contínua, com cada época construindo sobre a anterior. Entendi que nossos captores não eram de outro planeta, mas de outro tempo. Eram humanos do futuro distante, milhares, talvez milhões de anos no futuro. Eles haviam desenvolvido a capacidade de viajar através do tempo, mas descobriram que sua própria história estava se tornando cada vez mais difícil de estudar devido à distorção temporal natural. O Triângulo das Bermudas era uma de várias instalações de preservação temporal que eles haviam estabelecido para preservar amostras intactas de diferentes períodos da civilização humana. Não éramos prisioneiros, éramos espécimes preservados, bibliotecas vivas da nossa própria espécie. Seus descendentes nos enviaram para coletar e preservar exemplos de cada estágio significativo do desenvolvimento tecnológico humano. A informação fluiu para minha mente. Vocês representam marcos críticos na evolução do transporte, comunicação e navegação. Cada aeronave, cada navio, cada pessoa preservada aqui é um tesouro inestimável para compreender como a humanidade se desenvolveu. Vocês são honrados ancestrais, não futuros. Isso mudou completamente. Não estávamos presos por alienígenas modernos, mas preservados por nossos próprios descendentes para a pesquisa histórica. Mas isso levantava uma nova questão. Se éramos tão valiosos para a preservação, por que eu havia sido capaz de comunicar com pessoas nesta instalação durante meus voos normais? A resposta veio rapidamente. As comunicações temporais cruzadas que você experimentou foram testes. Estávamos avaliando se você seria um candidato adequado para a preservação voluntária. Sua disposição em investigar e eventualmente entrar na instalação demonstrou que você possui as qualidades que procuramos. Qualidades que procuram: curiosidade científica, coragem para explorar o desconhecido, dedicação ao bem-estar de outros. Essas são características que queremos preservar e estudar. Realizei que havia sido cuidadosamente selecionado e testado antes de ser capturado. Isso não era um acidente ou azar, era um recrutamento. Mas, continuei, isso significa que nunca poderei voltar para casa? Tempo é relativo. Em sua perspectiva linear, você deixou sua época. Mas em nossa perspectiva temporal, você simplesmente se moveu para uma posição diferente na linha temporal. Teoricamente, você poderia retornar ao seu tempo original, mas isso criaria paradoxos temporais que preferimos evitar. No entanto, a informação continuou. Você não está isolado de sua época. Pode comunicar com pessoas em seu tempo original, compartilhar conhecimento, até mesmo influenciar eventos. Muitas das inovações tecnológicas em sua época foram inspiradas por comunicações de pessoas preservadas em instalações como esta. Isso era uma revelação impressionante. Significava que algumas das inovações tecnológicas da minha época podem ter sido inspiradas por pessoas do passado que estavam presas em loops temporais, compartilhando conhecimento através das barreiras do tempo. Nos dias seguintes, ou o que pareciam dias, o tempo funcionava estranhamente na instalação. Estabeleci comunicação regular com pessoas de diferentes épocas. Aprendi sobre eventos históricos de perspectivas que nenhum historiador moderno jamais ouviu. Um piloto de 1943 me contou sobre protótipos de aeronaves que nunca chegaram à produção. Um capitão de navio de 1876 descreveu rotas de navegação que foram perdidas da história. Uma tripulação de 1987 tinha conhecimento sobre sistemas eletrônicos que estavam décadas à frente de sua época. Gradualmente entendi que nossa preservação não era apenas para a pesquisa histórica. Éramos parte de um projeto massivo
para acelerar o desenvolvimento tecnológico humano através de comunicação temporal cruzada. Vocês plantam sementes de conhecimento em suas épocas originais. Nossos captores explicaram. Essas sementes crescem em inovações que, eventualmente, levam ao desenvolvimento da viagem temporal. É um loop causal necessário. Sem as comunicações de pessoas preservadas temporalmente, a humanidade nunca desenvolveria a tecnologia necessária para criar instalações de preservação temporal. É um paradoxo bootstrap. O efeito cria sua própria causa. Isso significava que nossa captura era, na verdade, uma parte necessária da evolução da própria humanidade. Sem as pessoas preservadas no Triângulo das Bermudas e instalações similares, a linha temporal humana entraria em colapso. Mas uma questão permanecia. Eu realmente queria aceitar esse papel ou havia uma maneira de voltar para casa? A resposta veio de uma fonte inesperada. Lieutenant Taylor, do Flight 19. Filho, ele me disse durante uma de nossas conversas de rádio, eu lutei contra essa situação para mim foram semanas, mas pelos relatos parece que foram décadas no mundo real. Sempre pensei em nós como vítimas. Mas falando com pessoas de diferentes épocas, percebo que somos, na verdade, bibliotecários, guardiões do conhecimento humano. Cada um de nós carrega memórias, experiências, conhecimentos que seriam perdidos para sempre sem essa preservação. Minha esposa, meus filhos, eles estão mortos há décadas agora. Mas através das comunicações temporais, consegui influenciar a carreira de meu neto, que se tornou um engenheiro aeronáutico importante. O conhecimento que compartilhei com ele através de sonhos e intuições ajudou a desenvolver sistemas de navegação que salvaram milhares de vidas. Não é a vida que escolhi, mas é uma vida com propósito. Suas palavras me fizeram refletir profundamente sobre minha situação. Minha vida anterior como piloto comercial havia sido satisfatória, mas relativamente comum. Aqui, eu tinha a oportunidade de contribuir para o desenvolvimento de toda a civilização humana. Mas havia um preço pessoal alto. Minha família, meus amigos, minha vida normal, tudo isso estava agora fora de alcance. Durante uma comunicação com nossos captores, perguntei diretamente: existe alguma possibilidade de retorno temporário à minha época? Não para ficar, mas para explicar para minha família o que aconteceu? Retornos temporários são teoricamente possíveis, mas extremamente arriscados. A linha temporal deve ser cuidadosamente manipulada para evitar paradoxos. E há sempre o risco de você decidir não retornar. Mas, continuaram, há precedentes. Algumas pessoas preservadas receberam permissão para breves retornos para encerrar assuntos pessoais. Isto pode ser considerado se você demonstrar compromisso com sua função preservada. Isso me deu esperança. Talvez eu pudesse ter o melhor dos dois mundos, contribuir para este projeto temporal épico, while ainda mantendo alguma conexão com minha vida original. Durante as semanas seguintes, tempo subjetivo, eu havia perdido completamente a capacidade de rastrear tempo real. Dediquei-me a aprender sobre meu novo papel. Estudei a tecnologia de comunicação temporal, aprendi a coordenar com pessoas de diferentes épocas e comecei a enviar inspirações técnicas para pilotos e engenheiros de minha época original. Foi, simultaneamente, a experiência mais fascinante e isolante de minha vida. Eu estava literalmente moldando o futuro da aviação, mas não podia compartilhar essa experiência com ninguém de minha própria época de maneira direta. Eventualmente, demonstrei o compromisso suficiente para receber permissão para um retorno temporal limitado. Seria permitido retornar ao meu tempo por exatamente 72 horas para encerrar assuntos pessoais e explicar minha situação para pessoas próximas. O processo de retorno temporal foi ainda mais desorientador que a captura original. Foi como ser desmontado ao nível molecular e reconstituído em uma época diferente. Por um momento terrível, questionei se eu realmente existia ou se era apenas uma coleção de memórias sendo projetadas através do tempo. Mas então, estava de volta, parado no hangar de Nassau, onde havia deixado minha aeronave antes de entrar voluntariamente na zona temporal. Segundo os relógios locais,
Eu havia estado ausente por exatamente 47 minutos. 47 minutos no tempo real, mas semanas na instalação temporal. Tinha 72 horas para explicar tudo para minha família e amigos, encerrar meus assuntos profissionais e tomar uma decisão final sobre retornar à preservação temporal. As próximas 72 horas foram as mais difíceis de minha vida. Como você explica para sua esposa que você foi capturado por humanos do futuro para servir como um bibliotecário temporal? Como você conta para seus filhos que não vai envelhecer com eles, mas vai contribuir para a evolução de toda a humanidade? Minha família reagiu com uma mistura de descrença, tristeza e, eventualmente, uma estranha forma de orgulho. Minha esposa, Maria, foi a primeira a entender realmente a magnitude do que estava acontecendo. Daniel, ela me disse na nossa última noite juntos, você sempre disse que queria fazer algo que realmente importasse. Isto é maior do que qualquer coisa que imaginamos. Mas, ela continuou com lágrimas nos olhos, você vai me fazer falta. Nós todos vamos sentir sua falta. Eu não vou desaparecer completamente, eu respondi. Posso me comunicar através de sonhos, intuições, até mesmo inspirações. E talvez, eventualmente, quando a tecnologia evoluir o suficiente, possam haver visitas mais regulares. Meus filhos, adolescentes na época, reagiram com uma mistura de admiração e ressentimento que era compreensível. Eles estavam orgulhosos de que o pai fosse escolhido para algo tão importante, mas devastados pela ideia de perdê-lo. Na manhã do meu retorno à instalação temporal, toda a família me acompanhou ao aeroporto. Foi uma despedida diferente de qualquer outra. Não era morte, mas também não era vida normal. Lembre-se, eu disse para eles, vocês sempre podem falar comigo. Talvez não recebam respostas diretas, mas eu estarei ouvindo através do tempo. O voo de volta à zona temporal foi surreal. Eu estava voando voluntariamente para o que era essencialmente minha própria captura temporal. Mas agora, entendia que era também minha contribuição para algo muito maior que eu mesmo. Ao aproximar-me da zona de anomalia, senti os mesmos fenômenos familiares começando. Instrumentos oscilando, realidade se distorcendo, tempo começando a se comportar de maneira não linear. Mas desta vez, não tinha medo. Tinha propósito. A transição de volta para a instalação temporal foi suave, como se eu estivesse voltando para casa após uma viagem de negócios. Bem-vindo de volta. Aeronave da época 2023. Vieram as comunicações dos meus captores. Você decidiu aceitar sua função preservada permanentemente? Sim, respondi sem hesitação. Entendo meu papel agora. Excelente. Prepare-se para a integração completa no projeto de preservação temporal. Nos meses que seguiram, tempo subjetivo, estabeleci-me completamente em meu novo papel. Coordenei com pessoas de dezenas de épocas diferentes, ajudei a desenvolver protocolos de comunicação temporal mais eficientes e contribuí para innovations que eventualmente revolucionariam a aviação no meu tempo original. Mais importante, aprendi que não era apenas um espécime preservado, era parte de uma equipe massiva de pessoas de toda a história humana, trabalhando juntas para acelerar nossa evolução como espécie. O Flight 19 desenvolveu novos princípios de navegação que foram transmitidos através do tempo para inspirar o desenvolvimento do GPS. Uma tripulação de navio de 1893 contribuiu com conhecimento sobre correntes oceânicas, que revolucionou a navegação marítima moderna. Uma aeronave comercial de 1978 compartilhou insights sobre eficiência de combustível que influenciaram o design de motores de aeronaves do século XXI. Cada pessoa preservada era um nó em uma rede temporal massiva de conhecimento e inovação. E eu descobri que poderia manter contato genuíno com minha família através de comunicação temporal sutil. Inspirações, intuições, até mesmo sonhos vívidos. Havia maneiras de compartilhar presença através das barreiras do tempo. Minha esposa começou a relatar sonhos onde conversávamos sobre sua vida, seu trabalho, seus desafios. Meus filhos occasionally sentiam presenças familiares durante momentos difíceis, como se alguém estivesse oferecendo orientação.
Não era o mesmo que estar fisicamente presente, mas era uma forma de conexão que transcendia os limites normais de tempo e espaço. Anos se passaram no tempo real. Eu monitorava através de comunicações com o mundo exterior, e minha família gradualmente aceitou e até mesmo celebrou o meu papel único. Meus filhos estudaram aviação, inspirados pela história do pai, que se tornou parte da evolução da própria aviação. Minha esposa tornou-se uma defensora de pesquisa sobre fenômenos temporais, trabalhando com o Dr. Helena Vasquez para desenvolver tecnologias que eventualmente permitiriam comunicação mais direta através do tempo. Durante uma dessas comunicações com o Dr. Vasquez, transmitida através de inspiração científica, ela me contou algo que mudou minha perspectiva sobre todo o projeto. Daniel, as tecnologias que estamos desenvolvendo baseadas nas insights que você e outros estão fornecendo, elas estão nos aproximando da capacidade de viagem temporal real. Dentro de algumas décadas, poderemos ter a tecnologia para realmente visitar essas instalações de preservação temporal. Isso significa que sua separação da família pode não ser permanente. Significa que você pode ter sido pioneiro em um caminho que eventualmente reunirá todas as pessoas preservadas temporalmente com suas famílias. Essa possibilidade me encheu de uma esperança que eu não havia sentido desde minha captura original. Talvez meu sacrifício não fosse apenas sobre contribuir para a evolução humana. Talvez fosse sobre abrir um caminho para reunir famílias separadas pelo tempo. Nos anos seguintes, tempo subjetivo na instalação, dediquei-me não apenas ao meu trabalho de preservação, mas a desenvolver tecnologias de comunicação temporal que poderiam eventualmente permitir viagem bidirecional. Trabalhei com engenheiros do século XVIII, físicos do século XX e até mesmo alguns cientistas que haviam sido preservados do século XXI para desenvolver protótipos de dispositivos de comunicação temporal mais avançados. Slowly, começamos a desenvolver a capacidade não apenas de enviar inspirações e insights através do tempo, mas de transmitir informações técnicas detalhadas que poderiam acelerar dramaticamente o desenvolvimento de tecnologia de viagem temporal. A cada avanço, me aproximava da possibilidade de poder não apenas comunicar com minha família, mas eventualmente estar fisicamente presente com eles novamente. E então, depois do que pareciam anos na instalação temporal, algo extraordinário aconteceu. Durante uma sessão de comunicação temporal de rotina, recebi uma transmissão que me deixou sem palavras. Instalação de preservação temporal 247. Aqui é a expedição de pesquisa temporal Terra 1, transmitindo do ano 2157. Recebemos seus protocolos de comunicação e estamos se aproximando de sua localização temporal. Expedição de pesquisa temporal Terra 1. Vocês são do futuro da minha época? Afirmativo. Preservação temporal 247. Somos descendentes diretos das pessoas de sua época temporal. Desenvolvemos tecnologia de viagem temporal baseada em insights fornecidos por preservações temporais como você. Estamos aqui para estabelecer comunicação bidirecional permanente entre instalações de preservação temporal e épocas de origem. O projeto de reunificação temporal pode começar. Meu coração disparou. Reunificação temporal. Isso significava que o trabalho que estávamos fazendo nas instalações de preservação havia eventualmente levado ao desenvolvimento de tecnologia que poderia reunir pessoas preservadas com suas épocas de origem? Expedição Terra 1. Quais são os parâmetros da reunificação temporal? Pessoas preservadas temporalmente podem manter seus papéis em instalações de preservação, while também mantendo presença ativa em suas épocas de origem. É um estado de existência dual, presente tanto no tempo preservado quanto no tempo original. Essencialmente, vocês se tornarão pontes temporais vivas, conectando diferentes épocas da civilização humana. Isso era mais do que eu havia sonhado. Não apenas reunificação com minha família, mas a capacidade de manter meu papel importante no projeto temporal while vivendo uma vida normal. O processo de estabelecer existência temporal dual foi complexo e demorou vários meses, tempo subjetivo.
envolveu calibrar cuidadosamente minha assinatura temporal para que eu pudesse existir simultaneamente em duas épocas diferentes, sem criar paradoxos. Mas, eventualmente, foi bem sucedido. De repente, eu estava de volta no meu tempo original, mas ainda mantinha conexão com a instalação temporal. Podia viver com minha família durante o dia e trabalhar no projeto de preservação temporal durante as noites, quando minha consciência temporalmente expandida podia operar na instalação. Foi como ter duas vidas simultâneas, uma como marido e pai no século XXI, outra como guardião temporal preservado, trabalhando para moldar a evolução da humanidade. Minha família ficou extasiada com meu retorno, mas também fascinada com minha nova natureza dual. Eu podia compartilhar conhecimento de diferentes épocas, prever desenvolvimentos tecnológicos baseados em insights do projeto temporal e até mesmo facilitar comunicações entre nossa época e pessoas preservadas de períodos históricos. Doutor, Helena Vasquez ficou particularly interessada nas implications científicas da minha existência dual. Daniel, você se tornou efetivamente um laboratório vivo de física temporal. Você está demonstrando que a consciência pode existir em múltiplas dimensões temporais simultaneamente. Isso tem implicações massivas para nossa compreensão da natureza do tempo, da consciência e da realidade em si. Nos anos que seguiram, mais pessoas preservadas temporalmente receberam a capacidade de existência dual. Lieutenant Taylor, do Flight 19, pôde estar presente para o funeral de sua esposa em 1963, décadas após seu desaparecimento, fornecendo closure que ela havia procurado por anos. Capitães de navios preservados do século XIX puderam comunir com museus marítimos modernos, contribuindo para uma compreensão muito mais precisa da história náutica. Pilotos de aeronaves de diferentes épocas colaboraram diretamente com engenheiros modernos, acelerando dramaticamente o desenvolvimento de tecnologia aeronáutica. O projeto de preservação temporal evoluiu de uma operação de coleta de espécimes para uma rede colaborativa massiva, conectando toda a história humana. E no centro de tudo isso estava a compreensão de que o Triângulo das Bermudas nunca foi um lugar de desaparecimentos misteriosos. Foi o berço da nossa evolução como uma espécie temporalmente consciente. Hoje, continuo a voar rotas comerciais regulares, mas agora com uma perspectiva única sobre o tempo e espaço. Às vezes, durante voos sobre o Triângulo das Bermudas, recebo comunicações de novas aeronaves sendo integradas no projeto de preservação temporal. Cada vez, tento fornecer orientação e reassurance, lembrando-os de que eles não estão perdidos. Eles foram escolhidos para algo extraordinário. E às vezes, tarde da noite, quando estou pilotando sobre aquelas águas familiares, olho para as estrelas e me lembro de que elas não estão apenas acima de nós no espaço, mas também estendidas através de todo o tempo. Somos todos viajantes temporais, movendo-nos através de uma dimensão que mal começamos a compreender. O Triângulo das Bermudas me ensinou que o tempo não é um rio fluindo em uma direção. É um oceano vasto onde passado, presente e futuro podem se misturar de maneiras que transformam nossa compreensão da própria existência. Cada voo agora é uma jornada não apenas através do espaço, mas através das possibilidades infinitas do tempo em si. Que embora eu tenha começado essa jornada como um piloto simples transportando carga médica, me tornei algo muito maior. Uma ponte entre épocas, um guardião de conhecimento e uma prova viva de que o tempo é muito mais maleável e cheio de maravilhas do que jamais imaginamos. Se você está pilotando uma aeronave e experimenta fenômenos estranhos sobre o Triângulo das Bermudas, lembre-se, você pode não estar encontrando algo perigoso. Você pode estar encontrando uma oportunidade de contribuir para a maior aventura da humanidade. Nossa jornada através do tempo em si. Se você gostou dessa história sobre as profundezas temporais do Triângulo das Bermudas, inscreva-se no canal Caixa Preta para mais relatos extraordinários dos céus. Deixe nos comentários se você já experimentou algo inexplicável durante seus voos e não esqueça de compartilhar essa história com outros pilotos que podem ter suas próprias experiências temporais para compartilhar.
Os céus estão cheios de mistérios, esperando para serem descobertos. E a próxima história pode ser ainda mais impressionante que esta.